Fala, meus jovens, primeiro vídeo de 2026, estou gravando aqui para vocês e nada mais justo do que eu trazer como começar no tráfego pago em 2026. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, lembrando, tô menos de 100 inscritos para bater 1.000 inscritos e conseguir monetizar meu canal. A gente já tem mais de 100 vídeos e a meta é chegar em mais de 200 vídeos esse ano. Então se inscreve aqui e bora pro conteúdo, tá? Se você não me conhece, eu sou Ronaldo Henrique, já ensino vários gestores de tráfego a se tornar gestor de tráfego. E aqui eu vou te dar um passo a passo de como entrar nessa área. Se você está com dúvida, se você está pensando, está com medo, não sabe o que fazer, talvez tenha outro emprego, não importa. Aqui eu vou te mostrar ali o passo a passo como se planejar para entrar no tráfego pago, tá? Eu vou até diminuir essas abas, vou fechar tudo aqui para ficar mais fácil e você conseguir de fato ver o que tem aqui, tá? Então vamos lá. Aqui ó, agora você está conseguindo ver. Deixar da melhor forma, vamos lá. Primeira coisa, tá? Para você entrar no tráfego pago, primeiro você precisa entender que existe 3 segmentos para tráfego pago, tá? Negócio local, e-commerce e infoproduto. Eu vou explicar um pouco desses 3 para você entender, para você conhecer, mas eu já te recomendo que a melhor forma de você começar, por onde você deve começar, é através do negócio local, tá? E não é com base no que eu acho, é com base em teste e com base no que é mais fácil para de fato você entrar, tá? Negócio local tem a ver com basicamente todas as empresas, e aí a gente consegue falar literalmente todas as empresas. Escritório de advocacia, salão de beleza, padaria, posto de gasolina, uma lojinha que tem perto da sua casa, tudo isso entra na parte de fato de negócio local. E é por isso que faz tanto sentido começar por negócio local, porque o tráfego para negócio local ele é mais simples de você fazer, é mais simples de você aprender, é mais simples de você conseguir esses clientes. Então, tudo isso daqui tem aqui no canal. Eu ensino todas as partes para você. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui e modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Você conseguir cliente, como atender, como fazer, tudo isso tem aqui no canal. Então, na minha visão, para você iniciar, o mais simples é esse, tá? Depois, tem e-commerce. E-commerce é qualquer loja virtual que você consegue comprar. Então, por exemplo, eu comecei a vender prata. E aí eu criei um site no qual as pessoas conseguem comprar prata através do meu site. Aqui entra e-commerce, isso é um e-commerce. Eu poderia citar e-commerce sobretudo, qualquer loja virtual é um e-commerce. Porém, e-commerce é muito mais complexo de você trabalhar e de você atender. Geralmente as pessoas começam com o negócio local, aprende, e depois, se você quiser ir para esses outros segmentos, você pode fazer isso, tá? E além de e-commerce, tem infoproduto, qualquer produto digital. Sabe quando você compra aquele curso? Talvez, inclusive, você não faz parte da minha comunidade, tá aprendendo, quer aprender tráfego, mas só fica com as pessoas que não te incentiva, não colabora, não fala e não acredita em você. Então você pode ir aqui embaixo no link da descrição e entrar para a minha comunidade, no qual você vai ter um grupo no WhatsApp, aulas, modelo de contrato, todos os materiais possíveis que você precisa para fazer parte desse universo, tá? Então basicamente tem esses 3 segmentos. Eu precisei te trazer isso para você entender que negócio local é o que faz sentido pra gente, é o que eu sempre trago aqui no meu canal, justamente para que as pessoas consigam começar e consigam fazer. Ronaldo, mas eu consigo fazer grana com o negócio local? Cara, você consegue. Só para você ter uma noção, vou te trazer referências de números aqui, tá? Eu, com apenas 3 meses, eu já fazia mais de 5 mil reais por mês
trabalhando com negócio local. Em 6 meses, mais de 10 mil reais. Então é uma coisa que qualquer um consegue trabalhar com isso. Basta querer se desenvolver e dar o seu máximo para isso, tá? Vamos lá. Segunda coisa, você precisa entender se você vai começar trabalhando numa agência ou se você quer construir uma agência. Grande parte das pessoas, elas querem fazer mais grana. E para fazer mais grana, você precisa construir sua agência. E isso funciona com qualquer universo, né? Se você trabalhar para alguém, você tem um teto ali, mas se você empreender, você tem um teto um pouco melhor, vamos dizer assim. Ou não tem teto. E aí, eu preciso te trazer isso daqui, tá? Aqui eu tô te trazendo dados reais. Cara, se você está começando do zero, literalmente do zero, você precisa entender primeiro que você precisa trabalhar dentro de uma agência. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil, tá? E aqui eu tô te trazendo de forma clara e objetiva. Vai ser muito mais difícil de você criar sua agência se você não tem noção nenhuma de como funciona uma agência. Você pode até assistir as aulas, você pode até aprender, se desenvolver, mas você vai ficar meio sem saber o que fazer quando você conseguir seu primeiro cliente, ou vai sentir dificuldade até em conseguir seu primeiro cliente. A partir do momento que você trabalha dentro de uma agência, você consegue entender como funciona uma agência. Você consegue entender quais são os processos que tem lá, qual é a rotina, como que eles trabalham, como que eles separam as tarefas, quais são os objetivos, como que eles lidam com os clientes, como que funciona a parte de atendimento. Você consegue abrir um leque muito grande ali do seu conhecimento e entender de fato como funciona. Eu, geralmente, sempre ensino aqui as pessoas construírem sua agência. O nosso objetivo é crescer, é faturar, é expandir. Mas a gente precisa também ser claro com uma coisa. Dá para você começar sem ter uma agência? Sem ter trabalhado dentro de uma agência? Criando sua própria agência? Dá, mas isso vai ser muito mais difícil. Vai ser geralmente mais demorado. Você vai demorar mais. E aí o exemplo é que eu comecei abrindo minha própria agência, atendendo os meus próprios clientes. Eu não comecei trabalhando dentro de uma agência. Depois eu fui trabalhar dentro de uma agência junto com os meus clientes, mas eu já faturava mais com os meus clientes do que na própria agência. Mas eu fiz isso justamente para eu me desenvolver e eu aprendi muita coisa dentro dessa agência. Então, quando eu te falo aqui, eu não te falo porque eu tô querendo tal coisa. Não. É pensando justamente em você. Muitas das vezes você pensa assim, cara, não faz sentido para mim e tudo mais, mas isso vai muitas das vezes fazer com que você acelere esse processo, se você trabalha dentro de uma agência, entendeu? E eu aprendi e trouxe para minha própria operação várias coisas da agência que eu trabalhei. Então isso muitas das vezes vai te ajudar ao invés de te atrapalhar, entendeu? Então, do zero, o que eu recomendo? Você trabalha primeiro dentro de uma agência, aprende o máximo de coisas e vai conseguindo seus primeiros clientes. E aí, você continua trabalhando na agência e conseguindo seus próprios clientes. Você vai estruturando a sua agência enquanto você está trabalhando dentro de uma agência. Mas, Ronaldo, nossa, isso vai ser impossível, muito trabalho, não sei se consigo. Cara, é assim que funciona. Bem-vindo ao mundo adulto. Não tem como você simplesmente largar a agência se você não tem clientes. Mas também não tem como você simplesmente focar em ter clientes se você não consegue pagar suas contas. Então, esse é o mundo adulto. Você precisa trabalhar sim mais. Muitas das vezes você vai ter que dormir menos, vai ter que fazer menos outras coisas para que justamente você desequilibre para alcançar o que você quer. E aqui é para quem quer. Para mim, eu tô feliz trabalhando dentro da agência e para mim é isso que eu quero. Cara, perfeito, perfeito. Se você está feliz com isso, beleza. Você consegue trabalhar muitas das vezes de casa, ganhando um salário acima da média. E se você está contente com isso, fechou. Tá tudo certo também. Agora, se você quer algo a mais, aí você vai ter que desequilibrar mais do que as pessoas desequilibram, tá? Se você já tem cliente, cara, se você está assistindo esse vídeo e aí você está querendo aqui um norte e tudo mais, mas você já tem cliente, é o que eu falei. Concilia trabalhar em uma agência para você saber como funciona. Porque vamos supor, tá? Você tem 5 clientes. Só que você não consegue sair de 5 clientes. E aí você trabalhar dentro de uma agência que tem 10, 20, 30, 40, 50 clientes, você vai entender como funciona essa agência e como que eles fazem todo o processo para que você consiga visualizar e depois consiga expandir sua própria agência. Então, isso daqui também funciona demais. E você precisa ter a humildade intelectual de entender, cara, existem pessoas que estão numa fase que eu não estou, que entende mais disso do que eu e eu preciso aprender com elas. A melhor forma de você aprender, óbvio que dá para você aprender com mentoria, com consultoria, com cursos. Como eu falei, você tem o link aqui na descrição para entrar numa comunidade, que é a minha comunidade, no qual eu vou ensinar várias coisas. Essa é uma das formas de você aprender, mas uma das formas de você aprender também é trabalhando com pessoas boas. Então, essa é uma das formas também, tá? E por último, que eu deixo aqui, depois que você aprender
além do tráfego, aí você foca na sua agência. Então, você entendeu como funcionam os processos, você entendeu como funciona a rotina, você entendeu e agora cumpre com a sua agenda, você entendeu a parte comercial para trazer novos clientes. Aí faz sentido você dar esse passo. E calma, tá? Fica até o final desse vídeo que eu ainda vou falar aqui sobre mentalidade, tráfego e vendas, que na minha visão são os três pilares mais importantes para você que quer começar no tráfego pago e não somente começar, né? Porque eu acredito que começar todo mundo começa, mas de fato avançar nesse mercado, tá? Então, você precisa aprender outros pontos. Você ser só gestor de tráfego, muitas das vezes, se você quer crescer, é pouco. Porque tem muito gestor de tráfego no mercado. O que te diferencia? O que vai fazer com que as pessoas olhem para você e te contratem para te pagar mais? Ou você construir a sua agência? É justamente você ter habilidades que grande parte dessas outras pessoas não tem. E para isso você precisa estudar e aprender com os melhores, tá? Então vamos lá. Agora, presta atenção, tá? A gente vai falar aqui sobre, primeiro, mentalidade. Na minha visão, existe algumas coisas que você precisa construir na sua mentalidade para que você tenha sucesso e consiga não somente começar, como eu falei, como gestor de tráfego, mas avançar. E aí eu trouxe cada uma dessas coisas e eu vou abrir com você aqui cada uma dessas coisas na minha visão, tá? Primeiro é execução. Cara, você precisa ser uma pessoa que executa muito. Porque não dá pra você ficar aquela pessoa que fica mentalizando e só pensando nas coisas. Vou te dar um exemplo, tá? Tem pessoa, por exemplo, que fala assim, vou começar. Você mesmo, pode ser você que está aí do lado, presta atenção, tá? Que eu tô te dando um alerta aqui. Você pode estar aí do outro lado e pensando assim, cara, eu quero começar com gestão de tráfego, e aí você está assistindo 1000 vídeos, está procurando tudo quanto é lugar, mas, cara, não começa. Você precisa ser uma pessoa mais executora. Eu entendo que, às vezes, a gente precisa pesquisar, precisa estudar, antes de dar um passo, beleza. Mas também não dá para ficar fazendo isso o tempo todo. A gente precisa ser uma pessoa executora. Então, para que você precisa disso? Isso daqui é o quê? Tá, eu entendi que eu quero começar como gestor de tráfego, tá? Preciso executar. Como que eu executo isso? Primeira coisa que eu faria seria começar a consumir conteúdo gratuito. Isso você já está fazendo, senão você não estaria aqui. Depois eu compraria um curso, mesmo que seja um curso que eu não quero gastar tanto dinheiro agora, ou talvez eu não tenha tanto dinheiro agora, para justamente eu aprender as habilidades e estar próximo das pessoas que são parecidas com o que eu quero me tornar. Esse é o primeiro caso. Você vai frequentar e vai estar num ambiente diferente, consequentemente você vai ter conteúdos e coisas que você precisa e você vai dar cara a tapa e você vai começar a ir atrás. Esse é o primeiro passo, você precisa fazer isso. Então, mentalidade de execução é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, mentalidade de estudo, cara. Tudo muda. Isso é com o mundo no geral e as pessoas não entendem, mas no tráfego pago transmite muito isso, que é o quê? Tudo muda. O Facebook Ads ele tá de um jeito amanhã, ele tá de um jeito hoje. Pode ser que amanhã ele esteja totalmente diferente. Daqui 15 dias ele vai estar mais diferente ainda. O Google Ads também, e qualquer ferramenta na parte de tráfego é assim. Então você precisa estar em constante evolução, você precisa estar estudando sempre. Você precisa sempre estar se atualizando, porque se você ficar alguns minutos, algumas horas sem mexer com as ferramentas, pode ter uma certeza, você vai ficar atrasado. E se você ficar atrasado, consequentemente, você não vai conseguir entregar o melhor serviço do mercado. Então, você sempre precisa estar se atualizando, sempre precisa estar pesquisando, sempre precisa estar estudando, sempre precisa estar observando o que está acontecendo, indo atrás, se conectando com pessoas, porque é isso, de fato, que vai fazer você crescer. Logo, isso daqui é extremamente importante. Você precisa se tornar uma pessoa estudiosa. E estudioso não é aquele que só fica estudando, tá? Lembrando, eu coloquei aqui, execução. Você estuda, executa. Estuda e executa. Uma coisa não precisa inibir a outra. Você pode fazer as duas coisas. O ideal na vida é que a gente trabalhe com essas duas coisas juntas, tá? Terceira coisa, você precisa se tornar uma pessoa organizada, tá? E aí eu já trouxe os dois pontos principais aqui. Você precisa se tornar uma pessoa que tenha uma agenda. Cara, não sei trabalhar com uma agenda, nunca utilizei uma agenda. Cara, você precisa aprender sobre agenda. Você precisa aprender a construir uma agenda. Sabe o Google Agenda? Todo mundo tem isso no celular. Aquilo ali é extremamente prestativo. Eu não vou abrir aqui minha agenda contigo, tá? Porque vai ter lá vários compromissos e eu não pedi para cliente para expor nome de cliente, enfim, nome de empresa e tudo mais. Mas não tem como eu fazer as coisas que eu estou fazendo se eu não cumprir com a minha agenda. E aí eu consigo te dar um exemplo prático disso. Agora é 5 horas da manhã e eu estou gravando vídeo.
Eu tô fazendo isso de forma aleatória? Não. Eu tenho horários aqui. Então daqui a pouco eu termino, aí eu saio pra correr de manhã. Depois que eu saio pra correr, eu estudo e aí eu tenho uma agenda pra cumprir com os meus clientes, com o colaborador, com as coisas que eu preciso fazer, com os meus compromissos também pessoais. Tudo isso você precisa ter ali metodicamente colocado na sua agenda, porque senão você fica todo confuso e não consegue entregar os melhores resultados para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta, tá? Segunda coisa é processos. E lembrando, tudo isso que eu estou te trazendo aqui, tá? Pode olhar a mentalidade. Ah, não tenho isso, então eu não consigo fazer. Não, presta atenção, tá? Não seja cabeça dura. Tudo isso daqui é desenvolvido, tá? Ser uma pessoa que executa, que estuda, que é organizada, resultado, proatividade. Tudo isso, presta atenção, literalmente tudo isso. Tem pessoa que tem facilidade, tem pessoa que não tem, mas tudo isso dá para você aprender e se desenvolver, tá? Então tô te deixando bem claro isso. Segunda coisa é a parte de processo. Você precisa ser uma pessoa que consegue organizar de forma processual as coisas. Então, por exemplo, eu subo campanha com um determinado nome. Eu geralmente coloco os mesmos nomes. Existe uma forma de colocar uma nomenclatura para as campanhas. Existe uma forma de eu me organizar para fazer o onboarding. Ai, mas não sei o que é onboarding. Relaxa, fica tranquilo, que logo você vai saber. No meu curso eu explico exatamente como você faz isso. Mas cada uma dessas coisas existe um processo. Essa é a importância muitas vezes de você trabalhar dentro de uma agência. E você vê que lá existe processos, formas que você faz uma mesma coisa e qual é a importância desse processo? Porque se o meu colaborador ele precisar fazer alguma coisa, ele vai fazer e entregar como eu faço, parecido com o que eu faço, semelhante ao que eu faço. E aí a empresa ela precisa ter isso. Formas processuais que qualquer pessoa que entrar dentro da empresa consegue executar aquilo de uma mesma forma, entendeu? Então é basicamente isso. Primeira, segunda, terceira, quarta coisa, mentalidade de resultados. Cara, quando a gente fala de tráfego pago, a gente fala de números. Se você não é uma pessoa de exatas, não importa. Tem pessoas que são de exatas, tem pessoas que não são, mas você vai ter que lidar muito com o número, então você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a mentalidade ela tem que ser uma mentalidade de resultados. O que importa no final das contas é quanto de resultado que você está conseguindo gerar para o seu cliente, quanto de resultado você está conseguindo gerar para a empresa que você trabalha. No final das contas é sempre isso. Eu gostando ou não, você gostando ou não. Independente da área, tá? Aqui eu tô falando nesse caso, mas para a vida é assim. Se você não entregar resultado, as pessoas não vão te valorizar o quanto elas te valorizariam dentro de um ambiente corporativo. Lembrando, aqui eu não estou falando de uma família, não estou falando do ambiente dentro de casa com seu irmão, não. Aqui eu estou falando de empresa, de negócio. As pessoas querem lucratividade. Aqui não é ONG, isso daqui é gerar resultado. Então, a mentalidade precisa ser de resultado. E por último, mentalidade de proatividade. Você precisa ser uma pessoa proativa. O que é ser proativo? É antecipar as coisas, cara. Vou te dar um exemplo. Você trabalha dentro de uma empresa. Aí você vê que estão precisando de ajuda com tal coisa. Você terminou suas tarefas, você está livre. Cara, isso não custa nada, você pode ajudar. Isso é ser uma pessoa proativa. É uma pessoa que muitas das vezes ninguém pediu ajuda, ninguém foi até lá e falou, cara, eu preciso de tal coisa, mas você percebeu. E aí você vai lá e você resolve isso. Isso é extremamente importante na parte de tráfego pago também, tá? Então, essas são as características de mentalidade. Vamos agora para a parte de tráfego. Aqui são coisas que você vai precisar obrigatoriamente, na minha visão, aprender se você quer crescer na parte de tráfego pago. Cara, isso daqui que eu tô te trazendo não é nem tipo assim, ai, nossa, tô aprendendo demais. Não, é o básico, tá? Primeiro, cara, você precisa aprender sobre marketing, princípios de marketing. Precisa aprender o que é funil, quais são os canais de aquisição, o que é SEO, o que é tráfego pago, o que quais são as redes sociais usadas. Você precisa entender e ter uma base ali de tudo, assim. E aqui eu não tô falando de forma específica, é claro que depois você vai se especializando e aprendendo mais, mas você precisa ter uma base boa nisso, tá? Porque não tem como, cara, se você não sabe construir um funil, não sabe o que é funil, você vai começar a trabalhar com tráfego pago, você vai entender merda nenhuma. Já tô dando a letra, você vai entender nada. Então você precisa primeiro ter uma base, ter princípios ali, princípios de marketing. Isso daqui você consegue dar uma estudada básica assim para entender, aprender e depois você vai se desenvolvendo, tá? Agora vamos para as ferramentas. Cara, tem 4 ferramentas que na minha visão, tem algumas outras que talvez sejam importantes, mas essas daqui são obrigatórias. Literalmente obrigatórias, assim, não tem como se falar de tráfego pago e não saber isso daqui. Você precisa aprender de toda forma possível isso, tá? E isso daqui é o feijão com arroz.
Primeiro, Facebook Ads. Você precisa aprender Facebook Ads, Google Ads, Google Tag Manager e Google Analytics. Facebook Ads é a ferramenta que você vai utilizar para fazer anúncios no Facebook e no Instagram. Google Ads, ferramenta que você vai utilizar para fazer anúncio no Google. Google Tag Manager vai ser basicamente para vincular, seja o Facebook, seja o Google, com o seu site e aparecer as conversões e também marcar as pessoas ali. Tem vídeos meus falando só sobre o Google Tag Manager, tá? Então você pode vir aqui e estudar. Inclusive, sobre tudo isso que eu tô falando, tem conteúdo aqui, tá? Google Analytics, Google Tag Manager, prospecção, pixel, tem literalmente tudo aqui, tá? Você pode depois dar uma procurada aqui de forma gratuita e ver que eu não só quero te vender alguma coisa, porque às vezes as pessoas acham, você tá me querendo vender. Não, tem aqui mais de 100 vídeos. Então aqui tem carga horária maior que muitos cursos por aí, tá? Só de conteúdo gratuito. Aqui, ó, 134 vídeos. E aí a gente não vai parar de fazer conteúdo, então sempre vai ter mais conteúdo. Só você vir e estudar. O que você precisa é sentar com a bunda na cadeira e estudar. Ah, mas eu quero um acompanhamento, quero conseguir tirar a dúvida, quero material, quero acelerar meu processo. Aí é no link na descrição, entra na comunidade que lá você vai ter todos os materiais que você precisa, tá? Google Tag Manager, Google Analytics, tá? Essas ferramentas aqui, elas são obrigatórias, você precisa de fato aprender, tá? Lado bom disso daqui, que tem conteúdo gratuito e também tem conteúdo no curso se você quiser de forma mais específica. E por último, vendas, cara. Vendas é para você justamente conseguir novos clientes. Deixa eu fechar aqui. É para você justamente conseguir novos clientes. Prospecção é você conseguir mandar mensagem, ligar, de alguma forma entrar em contato com potenciais clientes, e fechamento é você de fato fazer uma reunião e fechar com esse seu potencial cliente. Isso daqui é extremamente importante. Como você vai conseguir cliente novo? Fazendo esse processo. Não existe outra maneira. Dificilmente você vai conseguir, principalmente você que está começando, tá? Ah, eu vou produzir conteúdo e vai chegar gente até mim. Cara, isso daqui demora muito, já tô te falando. Por exemplo, aqui no conteúdo no YouTube, nunca trouxe um cliente para mim. Já tô te dando a letra. Instagram já me trouxe cliente. Produz conteúdo no Instagram. Isso daqui é simplesmente para eu transbordar e ajudar as pessoas a mudarem de vida, que nem a minha está mudando, tá? Então já tô te dando a letra. Mas, na minha visão, a parte comercial é a mais importante para quem está começando e quer conseguir novos clientes. E aí, como que você faz isso? Tem conteúdo sobre tudo isso aqui. Tanto a parte de prospecção, quanto a parte de fazer reunião, quanto a parte de proposta. Tem literalmente tudo aqui. Então é só você vir aqui no canal e assistir os conteúdos que você vai ter tudo, literalmente tudo que você precisa. Esse foi o primeiro conteúdo, cara. Conte comigo. Esse ano de 2026 vai ser incrível. Eu tenho certeza que eu vou crescer muito e eu quero muito que você esteja comigo e cresça também. Então conte comigo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu vou deixar outros dois conteúdos para você assistir.